320 crianças são violentadas sexualmente a cada 24 horas no Brasil. Nosso tema de hoje é sobre pedofilia. Nós vamos debater os caminhos para combater a pedofilia no Brasil. É um tema complexo, difícil de se falar, porque ele ainda é trabalhado como um tabu. Assim como toda questão sexual envolvendo o sexo no país ainda é um tabu, mas quando a gente fala sobre um crime que envolve as práticas sexuais, isso fica ainda mais claro como sendo algo que não se pode falar. E durante muito tempo não se pôde. Somente recentemente que existem momentos em que a gente debate essa situação. Como o dia 18 de maio, que há 20 anos aborda essa necessidade de combate à exploração e o abuso sexual infanto-juvenil. Há 20 anos somente a gente começou a falar de fato como se fosse algo muito problemático dentro da nossa sociedade. Em 2003, 2007, 2008, 2009 começaram a ter CPIs e possíveis projetos de leis para poder resolver esses problemas. Então a gente precisa falar porque ainda está tudo muito recente. Muito bem. Então o primeiro obstáculo para a nossa dificuldade de combate é essa ideia do tabu. E esse tabu ele vem historicamente, desde quando as crianças não eram tratadas como gente, né? Então nosso país ele sempre foi caracterizado por considerar as crianças realmente como pequenos adultos, em que não tinham os seus direitos garantidos de uma maneira especial, por exemplo. Foi somente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que se viu que deveria dar prioridade para as crianças no que diz respeito a alguns direitos básicos, como a sua inviolabilidade física e moral, por exemplo. Outra situação que a gente pode falar é como que as crianças foram erotizadas durante muito tempo e ainda são. A gente pode falar sobre essa erotização no caráter histórico quando a gente aborda a situação da escravidão, por exemplo. As crianças escravizadas eram erotizadas e os seus donos usavam de seus corpos porque elas não tinham posse sobre os seus corpos. Isso ficou muito claro até o momento em que, por exemplo, em meados do século XX, as crianças ainda se casavam aos 14, 12 anos de idade. Então essa posse do próprio corpo nunca foi tão definida pelo brasileiro, né? Quando criança. Então quando criança a gente tem, historicamente, essa noção de que nós não nos pertencemos. Isso é histórico. Mais recentemente, quando a gente fala dos últimos 20 ou 30 anos, cabe falar sobre como a mídia, de uma certa forma, erotizou essas crianças. Colocando em horário nobre na TV aberta crianças dançando com roupas extremamente sexualizadas e fazendo com que os homens, os adultos, despertassem esses desejos que estavam ocultos. E como essa mídia explorava isso de uma maneira muito clara, acabou havendo uma normalização dessa sexualização infantil, que ela não deve existir, porque é um crime. Pedofilia é crime, certo? Então a gente pode colocar isso também como outro obstáculo à questão até recentemente da internet. A internet também facilitou muito o acesso de pessoas que têm esse tipo de interesse nefasto, que é uma doença, a pedofilia é uma doença, mas a internet acaba estabelecendo um elo entre esses doentes e as crianças, por exemplo. E só para deixar claro, nem todos os abusadores são pedófilos, porque os pedófilos são doentes, como eu disse, é um transtorno psiquiátrico. E nem todo doente, nem todo pedófilo é um abusador. Muitos desses abusadores aproveitam de toda essa facilidade que existe em seu entorno para praticar simplesmente atos que não seriam normalizados se vivêssemos em um outro tipo de sociedade. E esses atos eles podem ter sido normalizados por diversos motivos. A gente não dá voz às crianças. As crianças, assim como elas não são donas dos seus próprios corpos, historicamente no Brasil, elas também não têm voz, elas não têm opinião. Tudo é invenção, é fantasia, é sonho. Isso faz com que as pessoas não acreditem quando as crianças falam desses atos violentos. Pelo menos a maioria. Claro, estou generalizando só para deixar claro que essa é uma questão cultural em que a maioria do brasileiro acaba passando por essa situação. Existem outras situações também que corroboram para a dificuldade do combate. A gente pode falar sobre a situação de vulnerabilidade social que existe em muitas regiões do Brasil, sobretudo quando a gente fala sobre a exploração sexual. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo em que existem mais casos de exploração sexual, ou seja, é o segundo país do mundo em que mais tem crianças que fazem sexo por dinheiro, ou que são abusadas
ou não, são abusadas sexualmente por dinheiro. E essa situação é muito clara porque as pessoas participam e veem e sabem dessa situação e não denunciam, né? Um dos motivos para não haver a denúncia do abuso e da exploração é de que, segundo uma pesquisa feita no ano passado, 75,9% desses abusos, dessas violências, acontecem no próprio ambiente familiar, no ambiente conhecido, seja com pais, tios, parentes próximos, primos, vizinhos, amigos. E quando a criança conta que, para a mãe, por exemplo, que o padrasto a violentou, a mãe acaba não acreditando muito, não levando muito a sério, porque tem a questão mesmo do amor, que eles existem, o relacionamento e aquela coisa toda, e a criança acaba sendo violentada por anos e anos e anos e anos. Essa situação é muito grave dentro do nosso país e faz com que a gente reflita sobre várias coisas quanto à nossa forma de lidar com as nossas crianças. Historicamente, na escola não se debate muito sobre isso, por exemplo. Então, a educação sexual ela é feita de uma maneira superficial. Ultimamente que tem se falado um pouco mais sobre essa situação. Então, muitas crianças não sabem que aquilo está sendo uma violência, porque não separam, não diferem o carinho de uma violência. Acaba confundindo. Existe também a situação da coação, da coerção que o violentador faz com a criança. Então ele pratica aquele abuso, aquela exploração e ameaça, ameaçando de morte, ameaçando de outras coisas e propondo talvez às vezes até um troco, uma troca em relação àquela exploração, né? Seja com brinquedos, seja com doces ou com possíveis viagens ou coisas do tipo. Então, o abusador ele sabe exatamente como entrar na mente da criança porque ele é mais velho, ele é um adulto e ele sabe manipular essa criança muito bem. Grande parte dos responsáveis por esse abuso se manter são as pessoas que estão em volta, que não conseguem perceber as diferenças, as reações diferentes que acontecem para essa criança mesmo, em termos de desenvolvimento. Isso faz com que a violência acabe se perpetuando, ficando durante vários anos e pode gerar malefícios futuros, né? Então, já existem estudos de como que essa violência infantil ela gera prejuízos para a fase adolescente, para a vida adulta, durante todo o seu desenvolvimento quanto ser humano. Porque ele pode perder um pouco de sua autoestima, pode afetar até mesmo sua vida sexual, pode trazer uma depressão. E existem casos até mesmo em que as crianças chegam ao ponto de se matar por causa desses tipos de abusos que acontecem com elas. São situações muito complexas e que o governo brasileiro ele acaba tendo uma responsabilidade grande, mas ele tem criado leis nos últimos 20 anos, como eu disse, para tentar impedir isso. Só que essas leis acabam não sendo eficientes, porque existe uma impunidade muito grande. Quando vai para a questão do processo legal, poucos são os pedófilos que são presos, por exemplo. A maioria das vezes, quando são presos, são quando é aquela relação cibernética, né? Que existem provas no computador e tudo mais. Mas quando é somente a criança contando, é muito difícil levar esse processo para frente. Então esse também é um obstáculo grande e significativo quando a gente fala sobre o combate à pedofilia no país. A questão também do tradicionalismo, do conservadorismo, do machismo influencia diretamente nesse problema. Porque quando nós vivemos em uma sociedade em que o homem é o centro dessa sociedade, o homem acha que pode fazer o que quiser. Obviamente que não é somente o homem que comete abuso com crianças e adolescentes, mas é a grande maioria. E aí o homem, sabendo que ele pode fazer o que ele quiser, ele vai fazer o que quiser com essa criança e ela também não vai poder fazer nada pela imposição física que o homem tem sobre ela, pela imposição moral que esse homem tem sobre ela. E quando uma mulher fica sabendo desse abuso, ela acaba sendo também ameaçada por esse homem, pela imposição da questão do macho dentro dessa sociedade. Então a gente pode falar como que esse machismo ele influencia diretamente na dificuldade do combate a esta questão. Um dos problemas também devido ao machismo, ao conservadorismo e ao tradicionalismo existente neste país, a gente não consegue debater sobre temas que são tabus com crianças, por exemplo, quando a gente fala sobre escolas, que é o local adequado de se abordar essas questões porque os professores estão preparados para debater determinados tipos de temas. Mas acaba não acontecendo porque existe muita essa repressão
em relação aos responsáveis quanto às escolas, o governo junto às escolas, junto aos pais, sendo que tudo isso deveria ser uma união para a formação de uma criança. Então a escola, a educação é uma complementação, a escola complementa a educação de casa e a casa complementa a educação da escola. Então são parceiros, então os dois deveriam entrar e trabalhar sobre esse tema de maneira conjunta. E a gente acaba sabendo que ao longo dos anos no país é difícil de trabalhar esse tema. Muito bem. Como então a gente soluciona um tema como este, complexo como este? A primeira coisa, como eu disse, já fica bem claro, é a questão da educação sexual nas escolas. E aí, obviamente, não é educação sexual como muitas pessoas falam por aí, que é ensinar as crianças a fazerem sexo. Não, não tem nada a ver com isso. A educação sexual é fazer com que as crianças conheçam o seu próprio corpo e conheçam simplesmente a diferença, como eu disse, entre afeto, entre carinho e violência. Em que ela saiba quais são os limites em que as pessoas possam encostar no corpo dela ou não. Quais são os limites do que as pessoas podem falar com ela ou não. Se ela pode tirar fotos ou não, por exemplo. Se ela pode confiar em um adulto ou não. Então tudo isso deveria ser feito nas escolas. Então a gente pode propor que o Ministério da Educação promova a educação sexual como obrigatoriedade em todas as escolas, desde o ensino fundamental, para que isso possa ser aprendido e as crianças possam desenvolver a capacidade de reagir a qualquer tipo de violência que possa ser feita com ela. E também, claro, denunciar. A gente pode também falar sobre palestras, e essas palestras podem ser feitas nas escolas, também para os pais, para que os pais possam saber os perigos que correm ao deixar as suas crianças sozinhas com adultos, por exemplo. Para que as mães, por exemplo, quando recebam qualquer denúncia de seus filhos, possam saber que aquilo realmente foi um fato e violento e que deve ser feito, denunciado, o agressor deve ser denunciado de alguma forma. Outra situação que a gente pode falar sobre a questão da impunidade, a impunidade ela deve ser trabalhada também pelo setor judiciário, pelo poder judiciário. Então deve aumentar o rigor na aplicação das leis quando esses abusadores forem denunciados. Então a gente pode falar sobre o respeito maior ao pé da letra, no sentido de fazer com que essa lei seja cumprida em toda forma. Outro agente importante também é a mídia. A mídia pode entrar também no sentido de conscientização, mas evitar colocar conscientização na redação porque acaba sendo uma situação superficial. Então a mídia pode entrar no sentido de instrução. Aí o que poderíamos fazer? O Ministério da Educação, por exemplo, poderia junto à mídia fazer uma proposta de propagandas para que essas propagandas possam fazer com que os pais reflitam para que as crianças possam saber o que é a violência infanto-juvenil, para que possa evitar que esse problema continue acontecendo. Então é uma possibilidade também a questão da mídia junto ao poder público, né? A gente também pode falar sobre ONGs. Existem ONGs que trabalham sobre essa questão, que ajudam, auxiliam psicologicamente essas crianças. Então essas ONGs também podem fazer trabalho de divulgação junto à comunidade, através de panfletagem, através de conversa de porta em porta, através de um trabalho conjunto às escolas também, por exemplo. Uma outra proposta é colocar a obrigatoriedade da presença de psicólogos em todas as escolas, para que eles conversem com frequência com as crianças, para que possa desenvolver ali algum trabalho quando a criança começa a despertar alguma modificação, alguma mudança em relação à sua forma de pensar, de agir, que pode ser oriunda de uma violência sexual. Então esse trabalho de psicólogo junto às escolas também é muito importante. Até mesmo para trabalhar, para fazer com que a criança também, depois dessa violência, não fique com traumas, para que esse trauma ele possa ser trabalhado e difundido durante toda a sua vida e não afetar tanto o seu desenvolvimento. Então, um tema muito polêmico, como eu disse, complexo, difícil, mas a gente pode abordar colocando diversas coisas como eu disse aqui. Colocar alguns exemplos atuais. De intertextualidade, a gente pode falar sobre a história do Brasil, como eu falei, em relação à formação do seu povo, pode falar sobre a Constituição, falar sobre o ECA, citar os dados, então existem vários dados que podem ser usados. Citar sobre, por exemplo, a questão do contrato social, então que a gente deve colocar ali uma força de forma de observar mesmo e de considerar e de falar o que é certo e o que é errado. Então poderemos citar isso também como ponto. E várias outras situações que você pode colocar na sua redação.
sempre pensando e deixando bem claro que durante todo o seu texto é preciso abordar os obstáculos, ou seja, os problemas para essa questão ser tão difícil de ser combatida e deixar para combater somente na conclusão, dando detalhamento com as 4 perguntas. Quem vai fazer, o que vai fazer, para que vai fazer e como vai fazer, e dando detalhamento para pelo menos uma dessas respostas. É basicamente isso, um tema complexo, mas é possível fazer um texto sobre isso.